As pessoas com quem ele estudou e com quem interagiu tinham coisas desagradáveis a dizer sobre ele. A advogada de Bryan Kohberger tinha bons motivos para se preocupar. Relatórios recentes da Polícia Estadual de Idaho mostram os alertas e preocupações que professores, funcionários e alunos da Universidade Estadual de Washington tinham sobre Bryan Kohberger antes dele assassinar 4 estudantes da Universidade de Idaho. Analiso as informações, como o maltratamento dele com mulheres, a obsessão por assassinos em série e o vídeo que parece mostrar Kohberger na prisão circulando nas redes sociais. Eu vou explicar. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Bryan Kohberger realmente disse a uma mulher: "Eu não namoro mulheres quebradas." E ele também disse a um colega que quem cometeu os assassinatos em Moscou devia ser muito bom. Essas são apenas algumas das novas informações que encontrei em uma pilha de relatórios da Polícia Estadual de Idaho, documentando o papel da agência na investigação dos assassinatos de Maddie Mogen, Kaylee Gonçalves, Shanna Carnotto e Ethan Chapin. Kohberger admitiu os crimes no mês passado, se declarando culpado de uma acusação de roubo e 4 de assassinato. Ele cumpre 4 prisões perpétuas consecutivas na Instituição de Segurança Máxima de Idaho. Estamos aprendendo pelos relatos algo talvez não tão surpreendente, considerando o contexto. Bryan Kohberger aparentemente gostava de se ver na televisão. Isso é de uma entrevista com um detento da mesma ala da cadeia do condado de Leitão que Bryan Kohberger. O relatório afirma, ao chegar na ala, Bryan Kohberger sentou-se e assistiu às notícias de sua prisão em vários canais que cobriam a história. Bryan Kohberger disse: "Uau, estou em todos os canais." O detento também afirmou que Bryan Kohberger era muito quieto e que era muito estranho tê-lo na ala. O detento afirmou que Bryan Kohberger assistiu atentamente ao julgamento de Alec Murdaugh na Carolina do Sul, outro acusado de assassinato. Isso foi em fevereiro e início de março de 2023. O detento disse que Bryan Kohberger nunca falava sobre o próprio caso, mas parecia inteligente e analisava tudo psicologicamente. O detento, que não teve o nome divulgado, afirmou que Bryan Kohberger usava 3 barras de sabão por semana, tomava banhos diários de 1 hora e lavava as mãos até ficarem vermelhas. Ele disse que Bryan Kohberger queria roupas de cama e roupas limpas diariamente. O detento afirmou que Bryan Kohberger falava bastante com a mãe por vídeo e sugeriu que ela contratasse um advogado após ver alguém no noticiário. O detento afirmou que Bryan Kohberger era inteligente, usava um vocabulário avançado e gostava de beisebol. O time favorito dele era o Yankees. E o detento também disse que Bryan Kohberger afirmou que seu filme favorito era Psicopata Americano, estrelado por Christian Bale. Agora, vamos às entrevistas com professores e alunos da Universidade Estadual de Washington, onde Bryan Kohberger estava fazendo seu doutorado em Justiça Criminal e Criminologia. Bryan Kohberger, no primeiro semestre da escola como assistente de ensino, enfrentava dificuldades. As alunas, principalmente as mulheres, reclamavam dele. Na primavera passada, Ann Taylor, advogada de Bryan Kohberger, afirmou temer que as estudantes fossem chamadas para testemunhar na sentença, pois alegou que o comportamento delas era causado pelo autismo dele. Dá uma olhada. Quando eu olho por toda a pilha de documentos, provavelmente as 100 horas de entrevistas com pessoas que o Sr. Kohberger estudou junto na WSU, e claro, essas entrevistas aconteceram poucas horas e dias depois das manchetes anunciarem que o Sr. Kohberger havia sido preso nesse caso. E as pessoas com quem ele estudou e interagiu tinham coisas desagradáveis a dizer sobre ele. E muitas dessas coisas desagradáveis, quando você as entende no contexto do autismo, como a maneira que ele pode ficar em um cômodo perto de uma porta, ou o jeito que ele pode olhar para uma pessoa por tempo demais. As entrevistas dele são diferentes quando você sabe que ele tem autismo e conhece as características que ele apresenta. Mas aqueles comentários horríveis, aqueles comentários maldosos sobre ele, se o Estado usar isso como agravantes, está usando as características do autismo dele? Talvez alguns comportamentos e o desconforto social de Bryan Kohberger fossem por seu autismo nível 1, mas uma professora disse aos detetives que temia que ele se tornasse um predador. Os investigadores relataram. Ela disse aos colegas que ele é tão inteligente que em 4 anos precisará de um doutorado. E pode anotar o que eu digo, eu trabalho com predadores.
Se dermos um doutorado para ele, esse é o tipo de pessoa que, em alguns anos, quando for professor, ouviremos que está assediando, perseguindo e abusando sexualmente de suas, eu pensei que seriam suas, você sabe, suas alunas em qualquer universidade onde ele acabar. A professora disse que Kohberger dominava as conversas, fazia monólogos e impunha suas opiniões como fatos. As alunas achavam que ele era condescendente e as menosprezava. Além disso, a aula dela com Kohberger acontecia nas tardes de quinta-feira, e na quinta-feira após os homicídios, Kohberger faltou à aula. O relatório diz que ela percebeu um curativo nos dedos médio e anelar da mão direita de Kohberger. Kohberger explicou que foi devido a um acidente bobo em casa. Ela não achou que tivesse acontecido dentro de casa porque parecia que tinha sido raspado no asfalto. Ela achava ter visto esse ferimento antes dos homicídios, mas não tinha certeza. Ela disse que Kohberger sempre chegava atrasado às aulas dela. Uma vez ele chegou pontual e ela comentou: "Ei, hoje você não está atrasado." Ele riu sem jeito. A professora relatou aos detetives coisas que ouviu, mas não presenciou. O relatório afirma que Kohberger disse a uma aluna que era deficiente e gay que ele precisaria que sua parceira fosse fisicamente perfeita e que uma deficiência não seria aceitável. Ela também disse que Kohberger sempre dizia querer estudar emoções e decisões. E ela não se lembrava dos detalhes da história, mas recordou que Kohberger havia dito algo homofóbico. A professora afirmou sentir que Bryan Kohberger realmente perseguia pessoas. E por causa de problemas de desempenho de Bryan Kohberger em suas funções como assistente de ensino, eles recomendaram cortar seu financiamento para tirá-lo do programa. Um professor da WSU contou aos detetives que Bryan Kohberger ia ao seu escritório às sextas e queria conversar sem parar, quase controlando seu tempo. Ele disse que pensou se Bryan Kohberger cometeu os assassinatos, mas considerou isso só um pensamento passageiro. Os investigadores também entrevistaram uma doutoranda de 24 anos com deficiência. Ela contou que teve uma má impressão de Bryan Kohberger ao conhecê-lo, mas alguém sugeriu que ela lhe desse uma chance. A mulher contou que confrontou Bryan Kohberger sobre como tratava as mulheres e disse aos investigadores que, desde o início, percebeu que ele não gostava de pessoas fora de seu perfil demográfico, apesar da turma ser diversa. A mulher afirmou que o comportamento de Bryan Kohberger era grosseiro e que o repreendeu por agir de forma rude com um estudante surdo. Ela disse que Bryan Kohberger encarava as pessoas de uma forma intimidadora. Os investigadores relataram que vários estudantes apoiaram a repreensão dela a Bryan Kohberger. Bryan Kohberger respondeu: "Me importo com o que você sente, mas você está errada." A mulher disse aos investigadores que após isso sentiu-se alvo de Bryan Kohberger. Ele fazia coisas como ficar parado ao lado da mesa dela para que ela não conseguisse sair. Ela disse que Bryan Kohberger a pressionava, insistindo que ela estava errada em qualquer discussão, basicamente a repreendendo. Essa parte agora é realmente assustadora. A estudante comentou que achava curioso como, desde os assassinatos em Moscou, alguns os comparavam aos crimes de Ted Bundy em uma fraternidade e que Bryan Kohberger queria discutir esses casos com ela. A estudante afirmou que Bryan Kohberger pesquisava ladrões sexuais e suas motivações. Agora sabemos que Bryan Kohberger era obcecado por assassinos em série e pesquisava sobre eles em seu celular, como Ted Bundy. A mulher afirmou que tudo o que Bryan Kohberger fazia era calculado e que ele queria parecer a pessoa mais forte e inteligente do local. Ela lembrou que, em novembro, viu-o com os nós dos dedos ensanguentados e usando um casaco grande e incomum para as aulas. Veja só, Bryan Kohberger afirmou que se tivesse uma parceira sexual, ela não poderia ter nenhuma deficiência física ou mental. Ela precisaria ser heterossexual e o contrário de quem não se conforma com o gênero. A estudante relatou que alguns achavam Bryan Kohberger autista, mas ela o considerava narcisista. A estudante contou que, ao ouvir sobre os homicídios do caso pela primeira vez, questionou se Bryan Kohberger poderia ser o autor. Esses relatórios são longos. A estudante também comentou sobre a pena de morte com Bryan Kohberger. A estudante afirmou que só Bryan Kohberger acreditava na pena de morte na turma. Bryan Kohberger perguntou se sua filha de 12 anos fosse estuprada e morta, ela apoiaria a pena de morte. Ela notou que Bryan Kohberger se atrasava mais para aulas dadas por mulheres do que por homens. Ela contou que, certa vez, Bryan Kohberger disse às mulheres da turma que, quando estivesse no mercado, elas teriam dificuldades para competir com ele por uma vaga.
A estudante afirmou que Bryan Kohberger sempre demonstra apoio à polícia. Ela afirmou que Bryan Kohberger cometeu os homicídios para experimentar como era em relação aos seus estudos e testar se conseguiria escapar, reforçando sua crença de ser mais inteligente que os demais. Ela afirmou que os crimes e a necessidade de controlar os outros condizem com sua personalidade. Então, isso aí é uma das colegas de doutorado de Bryan Kohberger dando sua teoria sobre por que ele cometeu esses assassinatos. Ela acha que ele queria sentir como era, já que era tão focado nas decisões dos criminosos e em invasões sexuais. Outra estudante entrevistada relatou o que Kohberger disse a ela, o que pode indicar o motivo dos assassinatos. Na época em que ele fez isso, ela descreveu Kohberger como vegano, católico fervoroso e que ele não bebia. A mulher afirmou que ela e Kohberger falaram sobre seu estudo de criminosos violentos. Isso incluía estudos sobre invasão sexual, agressão sexual e consciência forense. Ele falou sobre emoções de criminosos violentos e como evitam ser pegos. Eram estudantes de criminologia. Então, é claro, o assunto dos assassinatos em Moscou surgiu e a estudante disse que discutiu sobre eles com Kohberger. Os detetives relataram que Kohberger disse que o autor dos homicídios em Moscou devia ser muito habilidoso. Essa conversa aconteceu aproximadamente 3 semanas depois dos homicídios. Elas debateram que os estudantes estavam prestes a sair para as férias de inverno após os homicídios e que isso favoreceu a escolha do assassino. Então elas realmente discutiram o fato de que esses assassinatos foram cometidos antes do início das férias de inverno e que esse timing foi melhor para o assassino. É por isso que Bryan Kohberger escolheu meados de novembro para cometer esses crimes? O relatório continuou. Em referência aos homicídios de Moscou, ele dizia que era horrível. Ao discutir se o assassino seria pego, ele disse que talvez fosse algo de uma vez só. Ela disse que Kohberger às vezes discutia as evidências deixadas nos crimes e como um criminoso poderia evitar isso usando luvas. Essas declarações eram sobre sua pesquisa, não específicas aos homicídios de Moscou. Ela disse que ele não discutiu veículos, vigilância ou armas que poderiam ser usadas, mas falou sobre o horário do dia que os criminosos poderiam escolher. A estudante afirmou que nunca conheceu alguém tão condescendente com as mulheres e não entendia por que o corpo docente não agia quanto a ele. Os detetives relataram que Kohberger perguntou se ela era solteira e ela mencionou sua parceira. Ele perguntou sobre outras amigas dela e se ela tinha interesse em se encontrar fora da escola. Ela disse que não estava interessada. Ela contou que havia dito a ele que tinha sido, e essa parte está redigida, mas acho que diz que ela tinha sido vítima de abuso sexual e afirmou que ele disse que não namorava mulheres quebradas. A mulher disse que as pessoas no departamento se perguntavam se ele era um incel, pessoa celibatária involuntária, que por isso desenvolve ódio pelas mulheres. Ela também disse que havia algumas pessoas no departamento que, pelo modo como BK tratava as mulheres, se perguntavam se ele poderia ser um possível futuro estuprador. Eu gostaria de chamar o Dr. Daniel Bober, ele é psiquiatra forense e tem analisado parte desse material comigo. Dr. Bober, o que achou ao ler esse material? Temos Bryan Kohberger longe de casa pela primeira vez na vida, indo para a WSU. Ele fará doutorado em criminologia e justiça criminal. E parece que ele chega lá e simplesmente começa a ofender todo mundo, de todos os lados. Ele está deixando os colegas desconfortáveis. Ele está deixando as alunas desconfortáveis. Coisas estranhas e assustadoras. Estou percebendo que Bryan Kohberger, como assistente de ensino, sentia certo poder. Sabe, na The Sales ele era só um estudante, então ele não tinha nenhum poder. O que você acha? Para ser transparente, nunca o avaliei pessoalmente, então não posso dar um diagnóstico, mas parece haver elementos de dominância, poder e controle. Há uma disfunção interpessoal clara. Ele demonstra hostilidade em relação às mulheres e um senso de direito. A maneira como ele interage com as pessoas, obviamente, é muito desagradável, mas para mim parece que ele é alguém que realmente gosta de estar no controle e de ter uma sensação de poder. E sabemos que já vimos algumas dessas coisas em outros assassinos como Ted Bundy, Dennis Rader e Edward Kemper. Então são coisas bem familiares. Ele sentia ódio por mulheres. E as mulheres que foram entrevistadas, as professoras que foram entrevistadas, perceberam isso, que ele não se dava bem com as professoras.
Elas pesquisavam e observavam com que frequência ele se atrasava para as aulas das professoras, já que nunca se atrasava para as dos professores homens. Quero dizer, ele está dizendo coisas para as mulheres. Sabe, havia uma estudante, uma colega dele, que aparentemente foi vítima de abuso sexual, e ela revelou isso para ele. E ele disse, não namoro mulheres quebradas. Minha resposta é que Bryan Kohberger não parece namorar nenhuma mulher. Então, isso é só uma coisa na cabeça dele que ele pensa, tipo, eu sou bom demais para isso. Como se estivesse se valorizando. Ou talvez ele seja alguém que já foi rejeitado por mulheres, ele parece objetificá-las. Isso é algo com que ele nasceu ou é algo que ele aprendeu? Obviamente, há neurobiologia envolvida em relação ao temperamento e traços de personalidade dele, mas ele pode ser alguém que foi submetido a traumas, abandono, bullying. Todas essas coisas podem ter moldado quem ele é como adulto. Quando o assunto dos assassinatos em Moscou surgiu entre ele e um dos colegas, ele disse em um momento, sim, isso é horrível. Mas em outro momento ele disse, quem fez isso é bem bom. Sabe? E eles estão falando sobre isso no contexto de serem 2 estudantes de doutorado discutindo um crime horrível que aconteceu a cerca de 15 minutos de onde eles estavam. Ele diz, quem fez isso foi bom. E a pessoa que fez isso, sabe, eles concordaram que foi bem esperta em cometer esse crime em meados de novembro, porque os estudantes já estavam se preparando para ir para casa nas férias de inverno. Será que pode ser tão simples assim que ele escolheu esse momento porque sabia que os estudantes iriam se dispersar para as férias de inverno? Isso criaria um caos no campus e dificultaria para os investigadores entrevistarem as pessoas? Com certeza. Mas veja, essa pessoa sempre teve interesse em criminologia desde o início, certo? Ele confunde a linha entre seus próprios interesses e sua própria patologia pessoal. Então, quando ele fala sobre alguns desses outros assassinos, isso pode não ser apenas porque ele está interessado no que os motivou. Pode ser admiração, pode ser identificação com os métodos deles, com a forma como eles agiam. Então, acho que ele fica bastante fascinado por isso, porque, de certa forma, ele se vê neles. Ele também, sabe, tentou discutir isso com um dos outros alunos e mencionou Ted Bundy e os assassinatos da tia Omega e como esses casos eram parecidos. E ele realmente queria discutir os assassinatos da tia Omega com ela. Isso é uma forma dele meio que se colocar no mesmo nível na cabeça dele, sem revelar, sem tirar a máscara, que ele fez algo parecido com o Bundy. E ao falar sobre a tia Omega, ele basicamente está revivendo o que fez. Acho que ele é fascinado e se identifica com isso de alguma forma. É quase como se ele estivesse admirando a maneira como um artesão trabalha. E isso é realmente muito interessante, porque você tem que se perguntar se essa é uma pessoa cujas fantasias violentas se tornaram realidade de uma forma que foi tão gratificante para ele, que era realmente a única maneira que ele sabia agir, baseado na sua criação e na sua personalidade já formada. Esses documentos são realmente perturbadores. E parece que você meio que resumiu que essa é provavelmente uma pessoa que foi rejeitada? Essa era uma pessoa que queria estar em uma posição de poder e controle. Quero dizer, e então ele fala com os outros colegas dele, sabe, sobre como é fascinante o processo de tomada de decisão, a tomada de decisão e as emoções do agressor. Sabe, eu meio que acho que ele era fascinado por tudo isso e obcecado porque isso falava com ele. Você acha que isso é possível? Ou é só porque ele queria fazer isso, planejar isso e executar? Então ele era fascinado por como eles se sentiam, ou era simplesmente porque ele queria saber como era a sensação de matar alguém? Pode ter sido ambos, talvez subconsciente. Ele poderia ter se interessado por isso, mas talvez estivesse tentando aprender sobre si mesmo. Talvez tenha sido uma viagem de autodescoberta. De novo, há muitos elementos aqui. Temos narcisismo, temos grandiosidade. Temos esse viés de gênero e hostilidade contra mulheres, que novamente pode ser um mecanismo de defesa contra seus próprios sentimentos de inadequação, assédio, intimidação, objetificação,
violação de limites, senso de direito, esses interesses sexuais desviantes, baixa empatia, insensibilidade, todos esses traços diferentes que podem sugerir uma variedade de transtornos diferentes e coisas que já vimos em outros assassinos em série que ele apresenta. Bem, isso é realmente perturbador. Esses relatórios da Universidade Estadual de Washington e os boletins policiais das entrevistas foram, na minha opinião, muito reveladores. Alguma consideração final? Não, acredito que interagir com outras pessoas realmente completa o quadro. Quero dizer, essa é realmente a melhor maneira de ter uma visão do estado mental dele, com base nessas interações que ele teve e em como ele vivia seu dia a dia. Acho que isso é inestimável quando se trata de realmente juntar tudo e entender o que o impulsionava e motivava. Obrigada pelo seu tempo, doutora Daniela Buber. Agradeço, como sempre. O prazer é meu. Então, no começo do programa, né, eu mencionei bem brevemente aquele vídeo que tem circulado nas redes sociais. Parece mostrar Bryan Kohberger em uma cela na prisão. Entrei em contato com a prisão e informaram que estão investigando. Eles alertaram sobre a possibilidade de uso de inteligência artificial e o uso de inteligência artificial para aprimorar vídeos, mas realmente parece real. A prisão está investigando. Eles disseram que alertaram e lembraram a equipe para não fazer nada desse tipo nos dias 23 e 25 de julho. Se for comprovado que o vídeo é autêntico, essa pessoa enfrentará sérios problemas e pode ser processada criminalmente. É isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou a Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.